Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e nos acompanhe nas outras redes sociais. Confiança no Senhor. Amados, vivemos tempos difíceis. E tempos difíceis sempre fizeram parte da história do povo de Deus. Quando nós olhamos para a história da redenção, podemos ver os grandes homens de Deus passando por momentos difíceis. E para partilhar com vocês a palavra do Senhor, iremos fazer a exposição dos Salmos 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Falar de confiança no Senhor é importante relembrar a história da redenção. Relembrar que os grandes homens de Deus passaram por dificuldades e momentos difíceis, tal qual nós passamos nos dias de hoje. Quando nós olhamos para a história de Abraão, Abraão foi retirado da sua parentela e enviado para uma terra distante que não conhecia. Muitas coisas aconteceram, muitas dificuldades pelo caminho. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés também teve grandes dificuldades ao tirar o povo que estava escravo no Egito, levando-o para a terra prometida. Foram 40 anos pelo deserto, onde Moisés não conseguiu entrar na terra. Só que Josué, o seu sucessor, ainda confiante na promessa da terra prometida, continuou a trajetória e teve grandes dificuldades a atravessar o Jordão, e muitas coisas aconteceram nesta trajetória. Quando nós olhamos para a história de Daniel chegando na Babilônia e ali não se contaminando com as iguarias do rei, Daniel e seus amigos passam por momentos e situações difíceis dentro da história da redenção. E trazendo para os nossos dias, nós devemos nos espelhar nesses grandes homens de Deus, que tiveram a sua fé inabalável, confiaram no Senhor, como o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Eles entendiam que o Senhor estava com eles, como o próprio Salmo, no verso 2 diz: assim como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. A certeza de que Deus estava com eles nessa trajetória, em meio ao cativeiro egípcio, em meio à trajetória da terra prometida, em meio ao cativeiro babilônico, em meio a tantas dificuldades enfrentadas, esses homens de Deus nos dão um exemplo de uma fé inabalável, esperando no Senhor. Esperando piamente no Senhor. Momentos difíceis aconteceram. Como diz aqui, o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Quando nós olhamos para Daniel, por exemplo, nós vemos Nabucodonosor pedindo para que os amigos de Daniel se curvassem diante de uma estátua construída, e estes firmemente resistiram, e o Senhor os livrou. E nós vemos também Daniel sendo lançado na cova dos leões. Daniel confiava em seu Deus. Daniel foi para aquela cova e não estava só. E ao ser retirado daquela cova, aqueles acusadores de Daniel foram lançados, e Deus fez justiça em pró do teu filho, do teu servo, Daniel. E o que nós vemos no texto, que Daniel foi debaixo de oração, o rei Dário orando pela vida de Daniel. Faze o bem, Senhor, faze o bem ao teu servo. O texto diz: faze o bem aos bons e aos retos de coração.
E quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Deus livra Daniel, faz o bem para Daniel, mas os seus acusadores é levado a juízo e sentenciados aos leões e são mortos. Porque não confiavam no Deus de Daniel, porque não confiavam no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor têm a fé inabalável. Aqueles que confiam no Senhor têm a proteção do Deus Altíssimo, e esse Deus faz o bem a estes que são bons e retos de coração. Mas Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que faz justiça. O Deus de Daniel é o meu Deus, é o seu Deus, e Ele faz justiça em prol aos seus. E Ele coloca a sua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz sobre o teu povo, a paz sobre o Israel de Deus. E nós somos esse. O Salmo 125 nos mostra e fala sobre confiança, segurança, justiça e paz. Que nós possamos ter essas diretrizes em nosso coração, confiando no Senhor, hoje e sempre.